filhos em tuas mãos. Nos abençoe, abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para aprender um pouco mais da tua palavra. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Você que vai estar entrando aí na live, você que está aqui, estamos na lição número 5, a autoridade suprema das Escrituras. Estamos no tópico 1, a origem das Escrituras, falando do 1.3, gêneros discursivos. E vamos lá para o 1.3.4, falar sobre as profecias. Todos acharam? Qual a página para você aí? Vanderlei, não fala que você falou errado. Não. Vanderlei, não. 24. Concorda, Vanderlei? Ana Lúcia, controla aí. 24, página 24. Semana passada ele falou com uma convicção enorme. Depois ele, não, nessa não. Muito obrigado. Página 24, profecia. Coquinha, lê pra gente. Mateus está chegando aí. Profecias são mensagens de Deus ao povo, por meio de um homem inspirado por ele. Essas mensagens propõem atitudes de arrependimento e confissão de pecados de volta a Deus, e a sua vontade e de manifestação da fé na aliança com o Salvador. Muito bem. Eu quero ler alguns textos. Números capítulo 11, versículo 29. Números 11, 29. Vamos localizando aí, só para a gente ganhar tempo. Números 11, 29. Taleco, você abre para mim, Números 11, 29. Números 11, 29. Daniel 9, 10. Daniel 9, 10. Alexandre, lê para mim, missionário Alexandre. Daniel, capítulo 9, versículo 10. Primeiro aqui, Números 11, 10. Não, desculpa, 11, 29. 11, 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Muito bom. Repete essa frase de Moisés, que é muito interessante. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Muito bom. Daniel 9, 10, lá com o missionário Alexandre. Mateus, alguém tá? Não, já correram lá. A equipe hoje está eficiente. Pode ler. Daniel 9, 10. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Repete de novo. E não obedecemos a voz do nosso Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Muito bom. Olha, eu fiz questão de ler esses dois versículos, porque eles dão um peso extraordinário aos profetas. E o mais importante, Moisés, ele fala isso: quem dera todo o povo fosse profeta. Que Deus, só um detalhe, não foi isso, Taleco? Que Deus desse o seu espírito. Ou seja, cuidado, para ser profeta, só se Deus der o seu espírito. Segura isso aí, que mais na frente a gente vai conversar sobre isso. Dentro da Bíblia, porque a gente está falando de Bíblia, as profecias estão intrinsecamente ligados a tudo, desde o começo. A gente tem a primeira profecia, que está em Gênesis 3,15. Virá o descendente, que esmagará a cabeça da serpente, assim que o homem cai. Gênesis 3,15.
Ali já tem a primeira profecia. Dali em diante, em toda a Bíblia, até o final, você tem profecias. Homens com o Espírito de Deus começaram a ser usados em profecia. E começa um ciclo de Deus falando através de seus profetas. Eu gosto desse termo, porta-voz. Profeta é porta-voz. Alguém pode me dizer o que é um porta-voz? Quem sabe? Passa a mensagem, fala, mas fala por outros. Porta-voz não é ele falando, ele só está transmitindo o que o outro mandou falar. Você não pode nem julgar um porta-voz. Por quê? Porque ele não está falando nada dele. O porta-voz da presidência, ele vai falar o que o presidente falou para falar. Ele não pode alterar, inserir, mudar, senão ele deixa de ser porta-voz e passa a ser só a voz. Perde sentido. Isso é importante porque se a gente está pensando em profeta, estamos pensando em porta-voz. E a gente tem problemas hoje. Na Bíblia você vai encontrar a legitimidade dos profetas. A gente tem grandes homens de Deus que a gente pode citar aqui. Me fala aí, profetas na Bíblia que você disse foram extraordinários. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Elias, Eliseu, meu Deus. Elias foi arrebatado. Viu a carruagem de fogo, levou o cara. Olha o nível. Pelo amor de Deus. Mas quem? João Batista foi o último dessa linhagem de profetas. Vamos aproveitar, deixa, do Alexandre? Cai no Novo Testamento. Paulo foi profeta. Paulo chega a dizer assim, eu tenho um monte de dons. Desculpa, né? Ele fala isso. Eu tenho um monte de dons. Mas aí é interessante, o mesmo ele falando isso, ele diz depois o quê? Sinceramente, se não tiver amor, é só barulho. Olha como é que a coisa muda em relação a uma profecia, porque a gente sai daquele ambiente de profetas do Antigo Testamento, que encerra o ciclo em João Batista, e começa um ciclo onde não contraria o Antigo Testamento. Porta-voz continua sendo porta-voz no Novo Testamento. O que chama a atenção? No texto que o Taleco leu, quem dera, Moisés diz, todos fossem profetas. Mas aí diz no final o quê? Que Deus desce o seu Espírito. Vem o Novo Testamento e aí a gente usa o seguinte termo: dons de profecia. É porque tem palavras na Bíblia que acabam engessando certos entendimentos. O que significa a palavra dom? Dom, presente. Dom é presente. A gente cria, às vezes, uma estrutura, uma engessada sobre algumas palavras. A palavra dom é apenas presente. Ou seja, quando diz dom de profecia, é o Espírito de Deus presenteando alguns como profetas. Nada além disso, não tem nada além disso. Ou seja, vê se a gente não volta para o antigo. Aparece um termo novo, que entre tantos presentes, dons, aparece o de profecia. O que na verdade está esclarecendo para nós? Os profetas continuam. E aí a gente entra nesse ambiente do Novo Testamento. Pessoas que eram
porta-voz de Deus. Você pode me citar Paulo, você pode citar o próprio Jesus, que eram porta-voz. Eu não vim para outra coisa a não ser cumprir a Escritura, não é isso que Jesus fala? O Pai me enviou. Quantas vezes Jesus fala isso? E quando ele vai embora, ele diz que o Espírito vem e também será enviado. E ainda deixa claro, e como eu sou um com o Pai em plena concordância, o Espírito vem e vai se manter na mesma concordância, porque tudo que eu falo com o Pai, o Espírito está em plena unidade de pensamento. Ou seja, não vai haver ninguém falando de si mesmo. Por que hoje a gente está vivendo um tempo tão esquisito? Onde os ditos profetas, eles falam o que eles querem falar. A pastora usa uma frase, eu não sei se eu vou lembrar exatamente a frase que ela usa, mas dá a entender isso, que não inventa, repete. Profeta não inventa, profeta repete. Ele ouve e repete. Tem muita gente na porta da igreja. Tem alguém escalado na porta da igreja? Alguém sabe? Samuel? Quem Samuel escalou na porta da igreja? Eu não estou vendo ninguém escalar na porta da igreja. Se tem alguém escalado, bota para dentro esse povo, que eu não consegui identificar, mas eu estou vendo um monte de gente em pé na porta da igreja. Vaza todo mundo. Está na obra, vai trabalhar. Não está na obra, senta e pronto. Vai conversar lá no raio que parta, não é aqui na porta da igreja. Que agonia, acorda 9 horas da manhã para conversar na porta da igreja. Qual o sentido? Ai, meu Deus do céu. Fala, Vitor. Deixa eu chegar o microfone. O senhor falou aí sobre dom ser um presente do Espírito Santo. Sim. Isso é maravilhoso, porque a sensação que dá que alguns profetas conquistam. Boa. Conquistam. Por que você tem esse dom? Porque eu orei muito, jejuei muito e conquistei. Mas não, cara, é um presente que Deus dá. Eu achei interessante essa... É muito interessante. Sabe, a mente, Vitor, ela acaba abrindo quando a gente entende as palavras. Entende as palavras. Dom é presente. E entre tantos dons citados no Novo Testamento, especialmente Paulo, ele é muito criterioso nisso, em 1 Coríntios 12. É interessante porque você vê a estratégia de Paulo. No 12 ele relaciona dons. No 13 ele fala do amor também como dom, mas diz, se não tiver o amor, o resto é só barulho. E diz ainda, escolha o dom que você acha mais extraordinário. E aí eu vou dizer, o mais excelente, ele fecha assim o 13, é o amor. E o amor também é presente, porque não está falando de amor de irmão, amor de homem por mulher, não, está falando do amor ágape. O 13 fala no original do amor ágape, e o amor ágape é o amor de Deus, ou seja, o Senhor nos presenteia com o amor dele. E Paulo diz, o amor que Deus nos presenteia, o ágape, esse é maior que todos os outros. Mas a gente inverteu isso hoje pelas igrejas. Tem que honrar o profeta. Eu falei, cuidado, você tem que honrar Deus. Você tem que honrar Deus. O profeta é porta-voz, portanto é representante de Deus. Cuidado. Se você entende que é profeta, eu digo você entende, porque não é a igreja que intitula profeta. Você nunca vai ouvir falar por aí. Eu sei que aqui na Deus Provedor não há nem consagração, unção. Vamos parar agora o culto, porque mais um profeta foi levantado. Convido ele a vir aqui à frente. Vamos abrir uma assembleia para consagrar mais um profeta. Eita, arrepio. Profeta para casa. Isso acontece? Não. Por que isso não acontece? Porque não tem nada a ver com a igreja. De verdade. Deus vai dar o presente
de profeta a quem ele quiser, e ele vai, em concordância com Jesus, em concordância com o Espírito Santo, presentear e usar depois. Acabou. Mas aí repito, para você que é apenas, como diz Moisés, apenas da multidão, apenas povo, toma cuidado. Você tem que entender se aquela pessoa ganhou de verdade ou não o presente, está sabendo usar. Ó, se liga no que eu vou falar. Não é assim, se você ganhou um presente, você tem que saber usar. Tem profetas que ganharam o presente, mas não estão sabendo usar. Não dê crédito a quem não sabe usar o presente que ganhou. Tem que ter vida no altar. Tem que ser uma referência. Tem que ser consagrado. Isso não tem nada a ver com o presente que recebeu, o dom. Isso tem a ver com vida pessoal. Assim como quem sobe para pregar, se não vive o que prega, você não deve ouvir. Não é peso e não pode ter peso. Assim também, quem se diz profeta, diz que recebeu o dom e é porta-voz de Deus. Se não tem vida no altar, se não é uma referência, não receba também. Ah, mas Deus usa até a mula. A mula não foi para o céu. Cuidado. Toma cuidado. Pastor Fernando. Jardim diferente, profeta. Tá? Por quê? Entende-se. Isso eu estou te pedindo um esclarecimento. Ah, porque Deus usa ele para A, para B, para C, para D. Ótimo. Você não é profeta? O que você pregou ontem, por exemplo, em Petrópolis, falou muito mais do que eu já recebi, por exemplo, de um que se diz profeta. Você não seria um profeta por estar proferindo a palavra de Deus? E tu ontem profetizou algo para a minha vida sobrenatural, velho. Vamos repetir então? Cura. Vamos repetir então? Quando pensa profeta, qual é a palavra? Porta-voz. Se é porta-voz, se você entende que eu ouvi Deus falando comigo através dele, o que ele foi para você? Priscila, aquele momento que você liberou aquela palavra para mim, eu senti Deus me liberando aquela palavra. O que você foi? Pastor, a dúvida. Você foi ou é profeta? Você é no momento que é usado. Alguém tem certificado de profeta aqui? Curso de profeta? PhD em profetismo bíblico? Quando é que se é porta-voz? Quando é usado? Ué? E se Deus não quiser nunca mais usar você? Agora, já que Deus nunca mais te usou, você começa a ser voz e não porta-voz. Cuidado com quem quer ser voz. Profeta tem que ser porta-voz. Se Deus nunca mais te der nada, então não pode vir nada. E aí que está o problema. Tem gente que parece que tem certificado, diploma, pós-graduado, mestrado em profetismo. Não pode ter um culto que ele não entregue uma profecia. E a pergunta é: da onde sai? Se Deus é soberano, chefe Mindas, se Deus é soberano, Ele usa quem quer. Se Ele não quiser te usar pelo próximo ano, vai dizer assim: mas gente, o cara não é profeta, nunca mais falou nada, nunca mais entregou nada. Resposta do profeta que entende que dom é presente. Deus não me deu nada para dar, querido. Isso é profeta. Magno. E agora? Ficou uma indecisão agora. Pronto. Obrigado, Evelyn. Eles são muito eficientes. Obrigado.
A sensação que às vezes a gente tem é que, na verdade, culturalmente, a gente traz a expressão profeta, assim como levita, na verdade é cultural. O ofício de profeta se encerrou lá, porque eles viviam para isso. O Novo Testamento simplifica isso com os dons. Qualquer um pode ser profeta, né? E só que a sensação que a gente tem é que, é justamente o senhor falou, né? É ali não, na verdade o ofício se encerrou lá. Na verdade hoje o que temos são pessoas com dom de profecia. Assim como levita, não existe mais. Nós somos adoradores. Nós estamos aqui para adorar e aquele ofício se encerrou, né? Em João Batista. Justamente, em João Batista. E aí a gente acaba, culturalmente a gente usa, né, o profeta, mas na verdade somos, né, temos o dom de profecia. Aí alguém diz assim, cara, eu estou meio confuso. Por quê? Porque Deus usou o Anderson para mim. Gente, e eu senti estranho, porque eu senti que era Deus usando o Anderson. Esquisito, né? Eu me atrevo a dizer, Deus me perdoe, que ele foi usado em profecia. Nossa, é até pecado falar um negócio dele. Por quê? Porque eu engessei a profecia, eu engessei o dom, eu engessei o profeta. E eu, pior que isso, eu estereotipei profeta. Botei dentro de um quadradinho o profeta e eu fico olhando e dizendo assim, profeta tem que ser assim. Na verdade, abriu a boca e é Deus falando, é porta-voz. E ser profeta nessa geração é ser porta-voz de Deus, o que Deus mandar falar. Se Deus não disse para falar nada, amém. Eu ensino, é outro dom, não é isso que Paulo falou? Ensinar não é profecia. Essa manhã aqui eu estou sendo professor, mestre, pronto. Quando eu estou pregando, na verdade é outro dom, sabedoria. Mas em algum momento Deus pode tomar e começar a liberar. Você já viu pregações que você vai recebendo, de repente você já não vê o pregador mais? Em algum momento a igreja sente, não sente, igreja? Tá lá pregando, você amém, amém, caramba, que palavra boa, que palavra forte, como está me edificando. Mas de repente vocês, gente, agora não, como diz no caminho de Emaús, agora o coração está queimando. Não é mais ele não. Agora é Deus falando. Ó, eu arrepiei falar isso. Agora é Deus falando. Quantas vezes você já começou a chorar? Depois de meia hora de pregação normal, daqui a pouquinho começa você chorar, arrepiar. Você diz, agora não, para. Agora entrou o porta-voz. Deixou de ser apenas uma palavra de sabedoria, deixou de ser apenas um ensino, e o presente, o dom da profecia. Ou seja, agora Deus decidiu falar alguma coisa. Quem é ovelha, essa hora o coração começa a queimar. Aí você vai ver alguns sendo renovados, alguns chorando, alguns sendo ministrados, alguns caindo de joelho, porque vai entender, Deus está aqui agora. É forte isso. Se a igreja não entender a diferença, vai ficar comendo o tempo todo como se fosse profecia, e na verdade é só alguém falando, é só alguém ensinando. O que eu estou fazendo aqui agora é ensinar. Tem dom, claro que tem, não é qualquer um que pode subir e ensinar também não. É presente de Deus também a sabedoria de ensinar, de mestre. Eu queria muito. Paulo disse que não pode? Não, procure com zelo. Procura os melhores dons. Mas ele já canta a pedra no 12. O Espírito Santo dará o presente a cada um, dará o dom a cada um, segundo a necessidade de cada um. Tem gente sonhando em ser profeta e vai dizer, não vai ser profeta nunca, porque o Espírito Santo não tem esse plano no teu contexto. Mas é só para profecia? Não. Só que o que acontece? O porta-voz de Deus tem que ser uma pessoa que tenha credibilidade, porque a referência bíblica todinha mostra isso.
Os nomes que vocês citaram aí de profetas, multidão? Não. Vai no Antigo Testamento e você vem catando no dedo. É claro que você encontra muitos outros. Agora, diz para mim, a Bíblia fala de profetas que não foram usados por Deus? Eram profetas, mas não foi Deus que usou. A Bíblia fala de profetas, eram profetas, mas foram usados para proferir mentiras. Tem na Bíblia isso, gente? Olha que interessante. O que é um profeta proferir mentiras? O que quer dizer isso? Isso vai complicar agora, ó. O que é um profeta proferir mentiras? Deixa o microfone chegar. Cadê? Aqui, pertinho. Tá aqui, Mateus. É falar o que está no seu coração e não falar aquilo que Deus mandou. Muito bom, menina Mindas. É bom, isso que facilita a família, né? Mamãe Minda, chefe Minda, meninas Mindas. Pronto, acabou, não tem problema. Nunca foi tão fácil falar de uma família. Quando você entende que o que está no meu coração, se eu soltar é minha voz, eu engulo. Pegou? Você que se diz, Deus está me usando, isso estava no seu coração e você falou. Se você diz que é profecia, é mentira. Por quê? Só vai ser profecia se for Deus falando, se for algo que você tinha no seu coração, se for um sentimento, se for um desejo. Dica que eu dou para quem acha que tem o dom de profecia: pise em ovos, querido. Pise em ovos, querido. Porque a qualquer momento que tu abrir a boca, você está correndo risco de Deus falar assim: quem te disse? E qual a maior vergonha que um profeta passa? Porta-voz? Deus falou, se cumpre. Eu falei, Deus não tem compromisso nenhum em cumprir. Não é o que a Bíblia diz? Não julgue o profeta, não, julgue a profecia. Se cumprir, ele foi porta-voz. Se não se cumprir, saiu da boca para fora. E aí, conselho novamente que eu dou para a igreja: olhe para o profeta e não ache que ele já foi usado para mim, então vai ser usado sempre. Isso é um laço. Por quê? Ele não é porta-voz. Naquela vez, Deus falou. E agora é uma garantia que toda vez vai ser Deus falando? Negativo. Quando você fala assim: não, eu recebo. Olha como é que é interessante. Do pregador, aí ele está usando a Bíblia. Se ele está usando a Bíblia, então eu posso receber. É verdade? Essa afirmação é verdadeira? Se está pregando usando a Bíblia, então você pode receber, que é de Deus. Perfeito, Vitor. Satanás encontra Jesus, e o argumento de Satanás é profundamente bíblico e teológico. Não está escrito. Será que Satanás não sabe de Bíblia? O que é isso, gente? Não está escrito. Dará ordem. Ó, Bíblia. E está mesmo. Só que aquilo não era porta-voz de Deus, e estava distorcendo a Bíblia. Igreja do Senhor, vamos ser sábios. Pode usar a Bíblia e não ser da parte de Deus. Pode usar a Bíblia e distorcer a verdade bíblica. Avalie. Pode sim ter recebido o dom da profecia. Deus, através do Espírito Santo, sim, levanta uns como profetas. Verdade. Aí Moisés deixa claro isso: quem dera todos fossem profetas. E você vai dizer: a igreja se corrompe se não houver
profecia. Mas o que está dizendo aí, gente? A igreja se corrompe se Deus não falar com ela. Eu não preciso de 20 profetas no ambiente. Eu preciso de um, que quando abrir a boca, Deus fale. E edifique a igreja. Nós precisamos disso. Mas, eu vou te dar uma ideia. Às vezes a tua esposa está sendo profeta para você e você rejeita. O seu marido está sendo profeta e você rejeita. Às vezes aquele conselho que você achou que não tinha o eixo que te digo na frente, foi opinião. E na verdade, naquele momento era Deus te dando uma direção. E você rejeitou. E sabe o que é perigoso? Deus entende que você tem obrigação de reconhecer a voz dele. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Temos que parar e avaliar. O que está acontecendo nesse tempo em que as igrejas não conseguem mais identificar a voz de Deus e preferiu optar por intitular profetas? Profeta não é título. Profeta é dom. Profecia é dom. Essa turma que diz aí, eu sou profeta nessa geração, parabéns. Eu espero que toda vez que você abra a boca, seja porta-voz de Deus. Porque de todos que eu conheço, cato a dedo, vira e mexe, tem gente abrindo a boca e falando coisas que não é de Deus. Para um leigo, ou para quem não toma cuidado com o que ouve, vai tomar posse. Não vai morrer não. Eu escutei isso do missionário Felipe. Não vai morrer não. Não vai morrer. 3 pessoas diferentes da igreja. Não, Deus mandou falar. Eu disse, não vai morrer. Só que assim que o missionário Felipe passou mal, eu fui com ele correr para interná-lo. Naquele momento o Senhor falou comigo, ele vai morrer. Depois vieram essas 3 palavras, que foram 20 e poucos dias na batalha com o missionário Felipe. E nesses dias, essas palavras chegaram como sendo de Deus, e eu rejeitei todas, porque eu já tinha uma primeira, que Deus, eu tinha convicção que Deus tinha falado comigo, vai morrer. E alguém me perguntou, pastor, eu sei que até falaram, mas o que você acha? Eu não acho nada, porque se eu achar, menina Mendes, é meu coração, eu sei, ele vai morrer. Posso argumentar, gente, mas ele é tão novo, tão esforçado, tão dedicado, meu Deus, fez seminário saindo de Campos todo final de semana para vir aqui no sábado assistir a aula do seminário, depois de voltar para Novo Rio, para ir embora para o culto de domingo. Meu Deus, posso argumentar o que eu quiser, mas eu continuo dizendo, Deus falou que ele ia morrer. Por quê? Eu posso nem concordar, missionária Helena, com a profecia, mas eu digo, foi Deus que falou. A gente está vendo uma igreja que não tem mais convicção de quando é Deus que fala, Deus que não fala. Por isso é levado pelo vento de tudo que é falsidade e mentiras, porque não tem mais relacionamento com Deus, não ouve Deus e não quer saber de ouvir Deus, então prefere, gostou da informação, segura e bota, segura e bota, segura e bota. Isso está servindo de laço dentro desse ambiente. Paizão, Quem? ei, Cadê você? Deixa eu te achar. aqui, ó, tô 10 minutos com a mão levantada aqui já. Rapaz, o microfone ainda foi difícil. Paizão, eu tive uma situação assim na minha vida. Eu cheguei até a trocar uma ideia contigo uma vez sobre em relação à profecia, e o senhor falou algo muito interessante, que é profeta não cria, ele copia. Que Deus fala para ele simplesmente dá o recado e tá tudo certo. E é muito complicado isso, porque quando o profeta não copia e cria, ele pode estar até desviando uma pessoa para um caminho que ela não deveria ir. Verdade. Se ela não tem uma certa intimidade. Eu fiquei muito, posso dizer uma palavra, incrédulo em relação à profecia,
porque eu via que as coisas eram muito genéricas, né? Você é muito de Deus, você é o pilar da sua casa. Mas isso aí não é algo tão íntimo que eu posso dizer. Que será que era tão importante a Deus falar aquilo ali para mim? Isso é algo que eu já sabia. Deu um arder no meu coração, eu fiquei indo para o monte 15 dias. Para quem me conhece, Gustavo Martins indo para o monte 15 dias direto. Deus na terra. É Deus na terra, com certeza. E a única coisa que eu pedia para Deus no monte era que Ele falasse comigo de alguma forma. Fala comigo, quero saber se o que eu estou fazendo é certo, se eu estou indo na direção certa, porque acredito eu que todos nós temos planos, Deus tem planos para nossas vidas, e a gente tem que buscar e entender se realmente o caminho que a gente está trilhando é o caminho da vontade dEle. E no último dia, eu fiz um voto com Deus e falei: Senhor, faz o seguinte então, se Tu existe mesmo, manda alguém vir falar comigo. Só que é o seguinte, a pessoa não pode me conhecer, nunca tenha me visto na vida, ok? E ela tem que falar uma passagem da Bíblia, que foi quando Moisés subiu no monte, e quando ele desceu, o rosto dele ficou brilhando, e eu quero que ela fale isso. Se falar isso, eu vou entender que realmente é de Deus. Eu falo isso para as pessoas falam assim: cara, isso é impossível acontecer. Mas é real. Se eu estivesse pedindo o possível, eu pedia ao pastor Paulo. Por isso que eu pedi para Deus, tem que ser algo impossível. Mas depois, a pessoa entrou em contato comigo, Pavuna, fazer uma visita técnica. Fui lá fazer uma visita técnica para Pavuna. Aí, não falei para a mulher que eu era crente, nada. Estava lá como engenheiro, simples assim. Eu estava fazendo a avaliação da casa dela, daqui a pouco chega uma senhorinha, olha para mim, eu falo bom dia. Daqui a pouco, passa uns 10 minutos, a mãe dela me chama. Ela: ô Gustavo, essa aqui é minha mãe, eu não cheguei a apresentar para você. Ela bem quer falar um negócio para você. Aí eu: pode falar. Aí a senhorinha olhou para mim e falou assim: meu filho, você acredita em profecia? Eu falei: ô irmã, fala que teu servo ouve. Ela: então tá bom então. Então, deixa eu fazer uma pergunta primeiro para você. Você me conhece? Eu te conheço? Eu já te vi em algum lugar? Eu sei onde você mora? Aí eu falei: irmã, não, a senhora não me conhece. Eu nunca te vi em lugar nenhum. A senhora não sabe nem onde eu moro. Eu nem nunca troquei ideia com a senhora. Ela: então tá bom. Então deixa eu falar outra coisa para você. Existe uma passagem na Bíblia que vai dizer que Moisés subiu no monte. Aí, quando ele desceu, o rosto dele brilhava ao ponto da presença de Deus que as pessoas não conseguiam ver isso. E isso eu vi em você quando você chegou aqui. A casa da minha filha está com um brilho sobrenatural que eu nunca vi. Aí eu já comecei a chorar, né? Porque, pô. Aí ela falou assim: então tá bom. Deus mandou falar essas duas coisas primeiro, porque você só ia acreditar se eu falasse isso. Então tá beleza. Isso aí já era o requisito, olha isso. Isso era o requisito. Agora eu vou falar o que ele mandou falar depois. Que você está no caminho certo, você está na posição certa, você está na profissão certa, você casou com a pessoa certa. Aí falou assim, aí no final: não era isso que você queria ouvir? Irmão, eu não só sabia chorar. E o que eu aprendi com isso, pastor? Realmente, como na igreja existe joio que vai crescer do lado de trigo, Deus me deu uma lapada em dizer: ô meu filho, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você não está conseguindo entender que é a voz do seu pastor, é sinal que você não está tendo intimidade com o seu pastor. Então tenha mais intimidade, para que você consiga realmente entender se é a minha voz ou não. Porque senão a gente vai ficar igual folha seca na igreja, para onde o vento bater, a gente vai estar indo. Perfeito, filhão, perfeito, coisa linda. E eu vou dizer, se a gente para aqui agora a escola dominical e fala assim: vamos falar sobre essas experiências com porta-voz de Deus, e tem um monte de pessoas dando testemunho aqui, falando de sustos que tomaram quando alguém foi até ele. Eu não digo de óbvio, e quem me conhece sabe que eu sou extremamente criterioso. Não perca seu tempo de vir para mim e falar: ai, Deus mandou te dizer. Não vem, porque seja quem
for. Se for óbvio, eu digo, pô, pelo amor de Deus, né? Se é óbvio. Deus manda te falar que sabe a luta que você tem passado. Deus manda dizer para você que vai confortar teu coração pela saudade dos seus filhos. Pelo amor de Deus, né? Mas um dia eu estava ali na porta da igreja e eu falei assim, gente, Deus quer falar comigo. E eu, assim, muito naturalmente, Jéssica, eu disse, Senhor, eu vou ali sentar naquele canto, e a hora que o Senhor quiser falar comigo, eu estou sentado ali, tá bom? Eu falei assim, será que eu estou ficando maluco, gente? E saí. E sentei. Gente, é assim, que eu sentei, pá, a mão no meu ombro. E a primeira frase qual foi? Que bom que você ainda ouve a minha voz. Eu queria falar contigo. Pelo amor de Deus. Existem situações em que você precisa de uma chave de segurança. Escuta isso e pega. Existem situações em que você precisa decidir, você precisa saber o caminho. E existem profetas para falar da parte de Deus. Mas você precisa de uma chavinha de segurança. Alguma coisa que te dê a tranquilidade. Meu Deus, eu falei com Deus e Deus, sem dificuldade nenhuma, disse que é isso. Com o pastor Josmar aconteceu isso. Esse vai vir pronto. E até então, nenhum tinha vindo pronto. Todos, tem problema aqui, problema ali, está vindo com problema, está cheio de carrapicho. E eu falei assim, para você, que eu te conheço e sei que você vai botar o pé atrás, para você ficar em paz, que eu que estou trazendo. Qual vai ser a chave de segurança? Ele vai bater nos peitos e dizer, eu sou o teu servo. O que fizer isso, é ele. Acabou. Amigo, podia vir 1000. Eu ia ficar esperando, cadê? Não foi assim, filhão? Tem que ter uma chave. E sua intimidade com Deus. Isso é fé. É muito forte isso. E aí, quando o pastor Josmar baixou no peito e disse, eu digo, cara, ele está lá na obra, fazendo no mutirão, com o sapatinho vermelho de fogo dele. Ele mandou mensagem e falou, pastor, voltar no mutirão, só confirmando, estarei no mutirão. Aí eu botei lá, não esqueça de vir com seu sapato de fogo. E está lá com o sapato de fogo. Falaram que vão comprar boots para ele. Eu falei, não aceite essa palavra, não é de Deus para a sua vida. Você tem que estar com o seu sapato de fogo. É pentecostal até na obra, até no mutirão. Jeito diferente do meu, estilo diferente do meu, opostos absolutos, mas Deus trouxe. E eu fico em paz porque chave, segredo, senha, trato pessoal. A gente anda muito inocente, ora gritando no meio da igreja, diz, Senhor, fala comigo. Qualquer demônio fala com você e você vai achar que é Deus, porque você já deu a deixa. Agora faça segredos. Faça segredos no seu íntimo. Trate com Deus no íntimo. E faça segredos no íntimo. Porque quando vier, você vai saber, não tinha como ser outra coisa senão voz de Deus. Eu quero seguir ainda lendo outro texto. Jeremias 26, 1-3. Ainda falando sobre profecia, mas uma outra visão a respeito disso agora. Jeremias 26, 1-3. Anderson, lê para mim. Jeremias 26, 1-3. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo,
Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesse. Não esqueça de nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Olha a situação que vamos ter agora. Jeremias vai falar com o povo, entregar profecia. Mas ele joga a responsabilidade agora para quem? Para o rei. Ele joga a responsabilidade para o povo. Depois que o recado é entregue, a partir daquele momento é problema do povo, é problema seu. Como que você vai administrar isso? Se o povo mudar, se o rei mudar, se arrependerem do mal que estavam praticando, Deus manda um recado: eu me arrependo. E a gente entra numa discussão teológica muito interessante aqui. Como que Deus se arrepende? Qual o sentido dessa palavra? Essa palavra ela é muito peculiar para o ser humano, dizendo: ai meu Deus, eu não queria fazer isso, me perdoa. Ligado a não querer fazer e ter feito, ou lamentar ter feito, arrependimento. No caso de Deus é recuar de fazer. Eu ia matar, mas não vou mais. A palavra, ela gera uma outra conotação quando se refere a Deus. Segura isso. Deus pode hoje falar assim: essa semana encerra o teu ciclo. A gente ora pela pessoa, e mesmo assim ela morre. Por quê? Porque o Senhor cumpriu a intenção que Ele tinha. Mas em alguns casos, Deus até tinha a intenção, mas Ele olha, vê o coração, vê de repente voltando ao que Ele queria. Eu estava conversando com alguém essa semana e falei assim: quando a turma seminarista vai lembrar, Semitípico fala de 3 tipos de pessoas. Pessoas que nunca tiveram um propósito na vida e vão vivendo a vida como qualquer outro ser. Pessoas com propósito errado na vida, joga a vida fora e se vive sofrendo. E terceiro tipo de pessoa, a que acharam um verdadeiro propósito para a vida. Eu estava pensando, esses dias eu estava pensando muito nisso e fiquei preocupado com uma coisa: o que me mantém vivo quando eu sou de Deus? Mário, Deus olhar e falar: Ele ainda tem algo a fazer aqui. Ou seja, existe um propósito para a permanência dele aqui. Eu sei que ninguém quer morrer, mas nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos do céu. A nossa Jerusalém, as mansões celestiais estão aonde? No céu. A nossa agora. A nossa esperança é quando fechar os olhos aqui, abrir na glória, na presença do Altíssimo. E por que a gente não morre hoje, sendo de Deus? Eu sei que se eu morrer hoje eu vou para o céu. Você sabe para onde você vai hoje, se morrer? E por que Deus deixa a gente aqui? Propósito. Senhor, eu quero realizar o teu propósito, então te deixo aqui. Toda vez que eu fico doente eu lembro de Deus isso. A última vez agora eu peguei o Covid e já falei com Deus, Adriano: Senhor, são 100. Se o Senhor quiser que eu fique por aqui, vou continuar abrindo, tá bom? Pode sondar meu coração, vê que eu estou cheio de gás para somar para o reino. Mas se não for da tua vontade, tudo bem, vou para o céu mesmo, não tem problema. Fiquei, nem senti nada. E fiquei. O que eu entendi? Amigo, vamos abrir congregações.
meu seguro de vida. Pergunto eu para você: se você agora perde o propósito de vida, olha o que o texto diz: se eles mudarem, eu mudo também. Lê de novo o último versículo, Anderson. Deixa o menino correr aqui, vai correr. A gente fala para as crianças: não pode correr na igreja. E para o pessoal do microfone: corra na igreja. Tá a questão. Oi. Tá bem. Pronto. Vai, Anderson, só o último versículo. Só. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Segura, só segura. Repete de novo essa primeira frase. Ó. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Tá. E se isso acontecer? E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Você foi chamado para pregar, Sara. Se você não aceitar o propósito e querer seguir outra vida, pergunto eu: que compromisso o Senhor tem em manter você por aqui? Pegaram? Pegaram a visão? Fabiano, coisa linda. Vou ficar assistindo culto em casa o resto da minha vida. Vou te dizer, hein? É só a patroa soltar currículo na internet que a fila anda, tá? Precisa de missionário, precisa de quem sirva. Você quer saber? Senhor, pode segurar aí. Segura o raio, que eu estou entrando no teu propósito. Aí você vê essa coisa linda lá evangelizando em Petrópolis. Aí Deus olha e diz: gostei. Aquele negócio que eu ia fazer com você, deixa. Esse é o arrependimento de Deus. Fica aqui, tu está sendo útil, está servindo, estou gostando. Já sendo referência para os filhos. Pronto, fica aqui. Gostei. Por que não morre, pastora Jaqueline? Porque a gente tem propósito há 22 anos. Vamos lá. Importante você entender isso. Quando você até tinha. E aí eu estava ontem eu falei alguma coisa sobre isso. Porque depois eu fico pensando depois. Falei assim: peraí. Pode começar. Acho que foi no carro, subindo para Petrópolis. Pode até começar bem. Mas depois se perde no caminho. Só que quando se perde, Deus também perde o interesse. Ó, quando você se perde no caminho, Deus também perde o interesse. E quando Deus perde o interesse, lembra de Nínive? Se converteu todo mundo. O que é que Deus fez? Apesar de Jonas ter pregado, o profeta pregou que ia ter destruição. Houve destruição? Não houve. Por quê? Porque o povo recuou dos maus caminhos e foi adorar a Deus. Uma geração depois, esquece. E a destruição vem para Nínive. Ou seja, Deus tinha um trato com aquela geração que se arrependeu. Mas a mão dele continuava ali. Vou te dizer, se as outras gerações continuassem no mesmo propósito, até hoje, a gente já está esperando de Nínive ser destruída. Por que não foi? Por quê? Porque eles nunca mais cometeram o erro que cometiam. Mas a hora que a outra geração veio, 100 anos depois, e começou a cometer os mesmos erros, a destruição veio. A gente tem que tomar cuidado, porque nós ouvimos profecias, entendemos que foi de Deus, guardamos no coração, e essa segurança é: se Deus falou, Deus vai cumprir, desde que você não perca propósito. Pastora Rose.
Duas coisas. Em relação a isso, a Nínive, eu estava falando com o Anderson aqui, eu ia falar exatamente, citar a situação de Nínive, porque houve um livramento por conta do propósito em duas circunstâncias. O primeiro foi Jonas. Por que ele não morreu? Porque o interesse de Deus era que ele fosse a Nínive. Então houve ali ele se arrependeu e poupou. Isso alcançou Jonas. E Nínive também pelo propósito de salvação. Durante 100 anos houve paz em Nínive, né? Os animais se converteu todos, do rei até os animais, todos eles. E o problema é que hoje em dia eu tenho visto muita gente, principalmente desviado. Êxodo 32:9, vai procurando aí para mim. 32:9, Êxodo. Principalmente desviado, que se agarra ao que ouviu, porque reconhece, porque quando ele ouviu, ele era filho, ele era ovelha, e a Bíblia fala, o Gustavo citou que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, quando ele estava bem, ele ouviu a profecia e reconheceu que era realmente Deus. Então o cara se apega a uma tal forma que ele acha, cara, que praticando a iniquidade, não, vai acontecer uma hora, eu já ouvi isso várias vezes, de pessoas da nossa igreja. Existe uma palavra liberada, Deus prometeu para a mãe dele, Deus prometeu para o pai dele, e já um monte de gente que passou pela nossa igreja, saiu, virou, praticou iniquidade, não quis mais saber, se apegando à profecia, cara, já morreram, já estão mortos, não teve isso. Porque eu acho que da mesma maneira que há, no sentido de conotação, como você falou, do arrependimento para destruição, a gente também pode ter essa visão, que Deus volta atrás com aquilo que o profeta foi usado, porque a pessoa saiu do propósito, não quer mais. Então Deus poupou Nínive, poupou Jonas. Que bom que Deus se arrependeu do mal, mas Deus também, eu já vi aqui, não estou dizendo nem de longe, Deus usando realmente para falar dos segredos na vida da pessoa, e Deus voltou atrás e matou a pessoa. E aí? Vamos lá. A coisa tem uma conotação muito perigosa aqui. Deus usou o profeta. O que quer dizer isso? Deus falou o que o profeta ouviu, ele repetiu. Deus falou. Naquele momento, escuta para depois não dizer que te enganaram. Não está estabelecido predestinação. Para quem não sabe o que é predestinação, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Quem é salvo, quem vai ser abençoado, vai ser abençoado. O que Deus prometeu vai cumprir. Profecia não faz isso. Eu sempre digo assim: lembre a sua posição na hora que recebeu a palavra. Eu tenho visto se cumprir aqui na igreja tudo, sabe? Eu não consigo esquecer, Adriana, você falando. Eu peguei o início da primeira década e já estou uma década inteira aqui, e eu estou vendo se cumprir coisas que eu ouvia que foram proferidas da parte de Deus na primeira década, se cumprindo. Estamos na terceira década. Foi proferida, pastora presidente, na primeira década, está se cumprindo agora na terceira. Pergunto eu, em que posição nós estamos hoje? Vitor, claro, sem cabelo, claro, não é mais aquele menino de 12 anos, mas estava lá e ouviu lá. Está onde? Na mesma posição. Aí eu lembro da frase: tal qual era a minha força, ainda é hoje. Não adianta se iludir. Você que está na live, vou te dizer, não adianta se iludir. Você desiste da posição, então não tem predestinação aqui não. Deus recua na palavra dele mesmo. Não vem culpar o profeta não. Não culpe o profeta, culpe você. Foi de Deus sim, na época que eu recebi, eu tenho convicção que era de Deus.
mas eu não mantive a minha posição, eu não cumpri o meu voto, eu não mantive a minha palavra. Êxodo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Estou adorando essa lição hoje. Tenho ouvido este povo, Moisés, e é um povo obstinado. Diz que a gente não está vendo isso hoje. Difícil, né, Magno, ser líder de adolescente? Oxe, raçazinha obstinada. Difícil ser líder de jovens. Raçazinha obstinada. Difícil ser pastor da igreja. Povozinho obstinado. Estamos vivendo uma geração obstinada. Palhaçada máscara, palhaçada gel, palhaçada vacina. É tudo palhaçada. Obstinado. Tem que proibir nada. Proibir o quê? Aí você vê um povo que não é obstinado, portugueses. Olha, até 15 horas, depois de 15 horas ninguém circula mais, por favor, ok? Bota 2 carrinhos na rua, numa cidade gigante, e você vê a rua deserta. Por quê? Porque não são obstinados. Não pode mais ficar em casa? Tá bom, ficarei em casa. Vou te dizer, se Deus resolver matar povos obstinados, o Brasil vai sumir do mapa. O povo obstinado para o pecado, para o mal, para o erro, para a desobediência. O povo que gosta do erro, gosta da corrupção, fala mal dos políticos corruptos, mas vai no mercado roubar fruta. Pega um troco a mais, não devolve, embolsa, acha o celular, abre, já joga o chip fora rapidinho. É esse povo que nós está dizendo assim: mas tem palavra liberada. Não, eu estou saindo da igreja por quê? Porque eu quero beber cerveja. Se isso não é obstinação, é o quê? Eu quero sair da igreja por quê? Porque eu quero transar. Mas ninguém fala isso, mas essa é a verdade. Pode não abrir a boca para dizer com essas letras, mas é verdade. Estou largando Deus porque eu quero enfiar a cara no vômito, eu quero enfiar a cara na lama e chafunar. É isso. Quanto tempo? Êxodo. O povo de Israel, esse povo, Moisés, é obstinado. Gente, entenda o que eu vou te falar. Pode botar outra coluna de fogo hoje aqui no Brasil. Pode botar outra coluna de nuvem. Ressuscita Moisés. Amigo, não vai mudar nada. Não se iluda. Líder, consolo para vocês. Líderes. Não sofra. Se ressuscitar Moisés, botar a coluna de fogo, a coluna de novo, e abrir o canal da Figueira, mesmo assim, não vai adiantar. Por quê? O problema não é com você, o problema não é com a igreja, o problema não é com os líderes, o problema é com o coração obstinado. Eu sei que cigarro, que a droga, eu sei que isso não é de Deus. Eu sei que uma vida de santidade é o que o Senhor tem para mim. Eu sei que tem promessas para a minha vida, mas eu prefiro,
eu prefiro largar isso tudo e viver na lama. Isso é obstinação. Moisés, eu vou consolar teu coração. O problema não é você. O problema não sou eu, Moisés. O problema é o povo. E aí, olha que coisa interessante. Havendo profecias, a igreja é edificada, mas só as ovelhas. Quem não é e não age como ovelha, pode levantar quantos profetas for, não vai mudar. Enviaram profetas madrugando e profetizando, e mesmo assim Israel ia por destino que Deus falava, ou muda ou vai, ou muda ou vai. Não adianta. Jeremias, melhor que ninguém, enfrentou isso. Tentaram matar, prenderam. Enquanto isso, um monte de profetas falsos dizendo o contrário. Não vai ter cativeiro, não vai ter cativeiro, não vai ter cativeiro. E Deus falou, vai ter cativeiro. Mas estamos vivendo um tempo, e por isso está proliferando tantos profetas falsos. Porque o povo está gostando de ouvir só o que gosta e o que interessa. Mas a palavra que a gente quer liberar aqui para você, você não está errado não. Você escolheu a boa parte. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pode falar, Senhor, usa seus profetas, porque eu vou ouvir a tua voz, eu vou pôr em prática. Eu escolhi viver uma vida no teu altar, eu escolhi te servir, eu escolhi um propósito, e é esse propósito que eu quero para a minha vida. A hora que eu morrer, morri, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que a minha vida tenha um sentido na tua presença. O povo de Israel não entendeu, e essa geração nossa não entende, mas eu quero que você entenda. Pare de caçar a profecia. Profecia não se caça, a gente se prepara para ouvir a voz de Deus, e a hora que Deus quiser, Deus usa alguém para falar, para revelar, para edificar. Mas cuidado, repito, profecia não gera predestinação. Se você mudar os propósitos, se você mudar a sua postura, se você abandonar o trato, se você quebrar o voto, não espere que se cumpra. Vai para a posição, permaneça nela, porque aí eu digo, Deus sempre cumpre a sua palavra. E Deus usa nesse tempo homens e mulheres de Deus, através do Espírito Santo, dando dom de profecia, para edificar você, para edificar a igreja. Amém? A gente para por aqui. Semana que vem a gente continua. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença, aprendendo da tua palavra. Nos edifique, Senhor, que tudo que temos aprendido seja para o nosso crescimento e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.